E por que será que o filme de Moana 2 não deu certo? E chegou nesse último fim de semana nos cinemas o filme Moana 2, continuação do filme Moana lançado em 2016 e que infelizmente não me agradou. E depois que eu vi o filme, coloquei minha crítica no ar, eu fui ver a opinião das outras pessoas. E Moana 2 não está sendo aquele sucesso de crítica como poderia ser. É bem verdade. De bilheteria, ele está indo muito bem até agora, mas de crítica ele não está indo. Eu fiquei pensando, por que esse filme deu tão errado? E eu cheguei numa conclusão, mas vale destacar, não é só Moana que sofreu com isso. Se pegar os últimos filmes que a Disney lançou desde 2019, você vai perceber que em mídias diferentes, de formas diferentes, a Disney não está conseguindo acertar muito bem nos seus projetos. Porque a Disney lançou Frozen 2 em 2019, e esse foi o verdadeiro último sucesso de bilheteria e público da Disney. Porque tem muita gente que não gosta de Frozen 2, acha que o filme não acrescenta muito ao universo de Frozen, como poderia ser, até porque a expectativa era muito alta, mas foi um filme que passou do bilhão, foi um filme que tem muita gente que gosta, então a partir daí ainda foi um sucesso. Depois disso, veio a pandemia. E depois da pandemia, lançaram o primeiro filme, Raya e o Último Dragão, no Disney Plus. Raya e o Último Dragão, ele saiu de uma forma completamente estranha. Ele foi naquela época que o Disney Plus lançava filme, já que não ia pro cinema, para tentar ter algum lucro, eles cobravam para você assistir o filme dentro da plataforma. Isso aconteceu com Raya, isso aconteceu com Viúva Negra, isso também aconteceu com Luca, no começo, depois eles tiraram isso. Também teve live action de Mulan, então no começo eles tentaram fazer bastante isso de cobrar, e aí o filme acabou não sendo assistido. Muita gente nem lembra que Raya existe, porque o filme é ruim. Eu só acho um filme mediano com potencial perdido. Mas é um filme que não deu o lucro que eles queriam, porque não foi pro cinema, foi forçado aí pro streaming, e mais do que isso, ele é um filme onde as pessoas não assistiram, as pessoas não se importaram. Depois, o próximo filme que deu certo da Disney foi Encanto. E Encanto foi um sucesso depois do seu lançamento. E pra quem não sabe, Encanto foi um filme que ele lançou no cinema, e ele não deu uma bilheteria tão boa como ele poderia dar. Só que no fim do ano ele chegou no Disney Plus. E quando ele chegou no Disney Plus, aí ele foi um sucesso absurdo. Só você ver como todo mundo fala sobre isso. Até o meu canal aconteceu isso. Quando eu lancei a crítica de Encanto no cinema, ela não foi tão bem. Quando chegou no Disney Plus, aí todo mundo foi atrás. Foi um filme que as pessoas não foram assistir no cinema. Então, mesmo que tenha dado certo, mesmo que seja um bom filme e tenha tido um sucesso com a música Não Falamos do Bruno, ele é um filme que no cinema não foi tão bem. Depois ainda teve Mundo Estranho, que não foi um sucesso de bilheteria e foi considerado um dos piores filmes da Disney. E aí agora você teve Wish, O Poder do Desejo, que também não deu certo. Era um filme que era para comemorar todos um centenário da Disney, também não deu certo. Então a Disney vem sofrendo. E agora vem Moana e também não deu certo. Então só para mostrar como a Disney não tá conseguindo acertar nos seus filmes em mídias diferentes. Um foi pro Disney Plus, não deu certo. O outro foi pro cinema, não deu certo. No Disney Plus deu. Aí o outro foi só pro cinema e foi um fracasso, que é o Mundo Estranho. Então a partir daí, Moana não é uma coisa fora da curva. Ele não é um erro fora da curva. Ele tá se tornando um padrão que a Disney não tá conseguindo entregar projetos na qualidade que ela já entregou um dia. Mas aí chega em Moana. Por que Moana deu errado? E pra mim existem dois fatores que fazem com que o filme não tenha dado certo. O primeiro e o principal seria a produção do filme de Moana 2. Pra quem não sabe, Moana 2 originalmente foi anunciado para ser uma série de TV. Depois disso, que anunciaram que ia ser uma série de TV, ele passou mais algum tempo, os produtores e as pessoas de um alto escalão da Disney leram o roteiro e acharam que aquela história era tão boa, tão bem feita, que ela não merecia virar uma série de TV, ela merecia a tela grande. E por causa disso, a série se tornou um filme. E até aí, tudo bem, uma série se tornar um filme acontece várias vezes. Você tá lendo, as pessoas leem um roteiro e pensam, isso aqui, como série, talvez não funcione tão bem, tá ficando tão longa como um filme funciona. E transformam uma série que originalmente ia ser uma série num filme. Ou, por exemplo, um filme é bom, mas falam, eu prefiro fazer uma série porque eu quero explorar outras áreas desse mundo que num filme não dá. E se transforma em série. Mas isso sempre acontece na pré-produção. Quando a pessoa ainda tá escolhendo o elenco, depois que escolhe o elenco, lê o roteiro, relê o roteiro, é nesse ponto que eles escolhem. Com o barco já em movimento, você não vai querer mudar a sua rota, que vai dar errado. E é isso que aconteceu aqui em Moana 2. Pra quem não sabe,
A decisão de que Moana 2 não ia ser uma série, ia ser um filme, aconteceu em menos de um ano. E aí que assustou todo mundo. Porque se eles anunciaram isso, pensou, então a produção já estava acontecendo. E já estava acontecendo. Os episódios de Moana já praticamente estavam prontos, quase todos eles, para a série de TV. Então, ele não é que eles pensaram no roteiro e resolveram começar o filme do zero. Não, eles vão mudar o roteiro e vão tentar moldar aquela série de TV para se tornar um filme. E aí que se torna um problema. Uma série de TV não é igual a um filme, isso é óbvio. E eu acho que no caso de Moana, os dois casos iam dar errado por causa que é pouco tempo. Se fosse um filme de Moana e quisesse que virasse uma série, também provavelmente não iria dar certo, por causa que eles estariam no meio do caminho, iriam fazer uma animação apressada e você ia ver uma diferença grande de uma qualidade quando a série já estava produzindo para os episódios novos que estão tentando colocar de qualquer jeito. E aqui é o contrário, aqui você tem que tirar partes, e aí vira muita incoerência e muitos personagens, e muito da história do filme acaba ficando desconexa com o que poderia ser. E aí que vive o problema de Moana 2, porque ele tem um ponto muito bom, que é a sua parte técnica. Visualmente o filme é impecável, só que a parte técnica não vai só vender o filme, não é só isso que vai fazer o filme ser bom. Você precisa que os personagens, você precisa que a história, você precisa que o seu universo funcione de uma forma coesa. E não é isso que acontece em Moana 2, porque visivelmente é uma série de TV sendo feita pro cinema. Então, você consegue ver o momento que o episódio começa e o momento que o episódio termina. Aquela virada de você tem que assistir na próxima semana, quando o Maui é preso, ou mais pra frente, quando a Moana acaba chegando no seu destino, em questão de quando ela tem que entrar num bicho gigante, quando aparece uma personagem que visivelmente é a metade da série, que vai levar ela para outro caminho. Tanto que a cena pós-crédito de Moana, que eu não vou falar aqui, é uma cena pós-crédito que é praticamente a cena final da temporada, que fala, vem assistir uma próxima temporada. Então você consegue perceber isso no filme. Você consegue perceber o como ele foi dividido, não para ser um filme, mas sim uma série de TV. Então, é como se tivesse dentro de algumas partes do filme grandes conflitos e termina de conflito, porque é um episódio. É como se fosse um episódio com começo, meio e fim dentro do primeiro filme. É como se fosse sketches. Tem uma sketch com começo, meio e fim. Aqui tem um episódio onde a Moana volta para sua casa, voltando da sua casa, ela acaba sofrendo raio e sai quase faz ela morrer, e aí o episódio se encerra. Depois tem o episódio do Maui, onde você vai ver onde o Maui tá, ele vai ser preso, ali a introdução. Quando a Moana quase morre, tem uma outra introdução para um outro episódio. Você consegue sentir visivelmente vendo no filme aonde é o corte de cada episódio para poder seguir com a série. Então isso acaba tirando todo o conflito e todo o medo que o filme poderia ter. Então por isso que quando você assiste o filme da Moana 2, fica visível que você não sente medo de nada que aconteça ali. E porque não tem aquele momento do roteiro fazer você ficar com medo. Porque numa série você teria que ser algo mais simples. Numa série, o medo é criado dentro do próprio episódio. O conflito é criado dentro de um próprio episódio para ir para um próximo. Aqui, já que não é dividido em episódios, o conflito fica meio perdido e em nenhum momento se sente conflito. Tanto que uma vilã que era super interessante visualmente, ela aparece, ela some e ela não faz absolutamente nada. Porque provavelmente ela teria toda uma função dentro da série e ela não tem. Então esse é o primeiro problema. Como a série é dividida. Já que a série é dividida de uma forma, você acaba não sentindo de forma nenhuma nenhum medo de nenhum personagem, nenhuma consequência ou algo ruim que pode acontecer com ela. E aí então a série já perde completamente, o filme já perde completamente a sua função, já perde completamente o sentido dele existir, porque você não sente nada por nada que está acontecendo ali. Você não sente medo. E se você não tem medo, porque você vai ficar preocupado se alguém vai morrer ou não. E aí você tira outro fator do filme, que são os personagens. Como eu falei, quando você faz uma série de TV, você tem que colocar muitos personagens para realmente englobar e acrescentar naquele mundo. Imagina se você assiste um filme inteiro onde só tem a Moana e o Maui, uma série inteira da Moana e do Maui. Provavelmente poderia funcionar, mas já que só são dois personagens, a série poderia acabar sendo repetitiva. Então o que eles fazem? Eles acrescentam mais personagens secundários, para ter histórias secundárias pra gente como público não cansar só de Moana e Maui em tela. Num filme funciona, numa série poderia não funcionar. Só que o problema é, quando a série se tornou um filme, aqueles personagens não poderiam ser retirados. Então eles são personagens forçados dentro do filme. Eles são personagens que estão dentro do filme, mas sem uma grande função. A função deles de a gente saber mais quem eles são, como eles pensam, como eles agem, a virada de alguns personagens para perder seus medos, isso é muito jogado no filme, porque provavelmente na série de TV cada personagem teria o seu momento para poder brilhar, cada personagem teria o seu momento para a gente conhecer mais sobre eles. No filme tudo foi cortado e viram personagens que não são ruins, não são chatos, você não fica irritado com eles, mas você não se importa com eles porque parece que estão sem função ali. E o mesmo vale pro vilão. Tem dois vilões no filme.
Um mais importante, um outro que é só uma participação especial, provavelmente para futuros dos filmes da Moana que vai ter, se tiver. E aí quando você pensa nisso, você vê que também são vilões que teriam seu momento de brilhar e também são cortados. Então a partir daí, esse é o motivo de Moana não ter dado certo. Porque ela era uma série de TV. E quando, em vez deles recomeçarem do zero, eles só pegaram a série e remodelaram visivelmente na ilha de montagem. Então a partir daí, você vê que é um filme que ele acaba se perdendo, ele vira um Frankenstein no que ele quer ser. Ele não é, ele tem uma estrutura de série que foi para cinema. Ele lembra muito aqueles filmes do começo dos anos 2000 da Disney, como Tarzan e Jane, como Atlantis, o Reino Perdido, que eram aqueles filmes que eles tinham vários episódios dentro do filme, era visivelmente um episódio, porque depois iria pra porque se desse certo, iria realmente se tornar uma série de TV. Óbvio, aqui com uma qualidade muito melhor e mais moldado para ser um filme, mas tem aquele mesmo problema, vira um filme que só é chato e sem função. E Moana acontece isso, e sem contar a trilha sonora, que é outro fator muito importante do primeiro filme, e aqui não funciona. E a falta do Lin-Manuel Miranda aqui é visível. Então por isso que Moana 2 deu errado, porque originalmente não era pra ele ser um filme, era pra ele ser uma série. E aí quando eles tornaram um filme, você vê que narrativamente os personagens e a história perdeu a sua força, sua potência e tudo que ele poderia apresentar para um ótimo universo que é o de Moana. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme da Moana? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.